Bem-vindos ao intervalo literário. Meu nome é Bruna. Hoje é sexta-feira, depois do segundo domingo de Páscoa, e a reflexão tem pelo título Penalidades da Vida Presente. O batismo tem a virtude de tirar as penalidades da vida presente, porém não as tira durante a presente vida, senão que por sua virtude serão tiradas aos justos na ressurreição. Quando, pois, este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, em 1 Coríntios 15, 54. E isto com razão. Primeiro, porque pelo batismo se incorpora o homem a Cristo e se faz membro seu. Assim, é conveniente que se verifique no membro incorporado o que se verificou na cabeça. Mas Cristo, desde o princípio de sua concepção, esteve cheio de graça e de verdade. E não obstante, teve um corpo passível, que ressuscitou à vida gloriosa depois de sua paixão e morte. Por conseguinte, também o cristão consegue no batismo a graça quanto à alma, tem, no entanto, um corpo passível com que possa padecer por Cristo. Porém, finalmente será ressuscitado para uma vida impassível. Por isso que o apóstolo diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Romanos 8:11. E pouco depois acrescenta: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto se sofrermos com ele, para sermos com ele glorificados. Romanos 8:17. Segundo, isto é conveniente pelo exercício espiritual, ou seja, a fim de que, lutando o homem contra a concupiscência e contra as outras paixões, receba a coroa da vitória. Por isso, comentando essas palavras, a fim de que seja destruído o corpo do pecado, diz a glosa: se depois do batismo continua o homem vivendo nesta terra, tem que lutar contra a concupiscência com a qual combate e a vence com a ajuda de Deus. Isso é o que está prefigurado nessas palavras. Essas são as agentes que o Senhor deixou para provar por meio delas Israel, todos aqueles que não tinham conhecido as guerras dos cananeus, a fim de que as gerações de Israel aprendessem a combater contra os inimigos, se habituassem a pelejar. Juízes 3, de 1-2. Terceiro, foi ademais conveniente para que os homens não se aproximassem do batismo, com o fim de obter a impassibilidade da vida presente, no lugar de aproximar-se para alcançar a vida eterna. Pelo que diz o apóstolo: se somente nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 9. Comentando a expressão da carta aos Romanos 6,6, diz a glosa: da mesma maneira que quem faz prisioneiro a um inimigo ferocíssimo, não o mata no ato, senão que o deixa viver por algum tempo com desonra e sofrimento, assim Cristo primeiro nos ligou à pena, para desligar-nos dela no futuro. Cristo destruiu completamente a pena infernal, de modo que não a experimentem os batizados e os verdadeiramente arrependidos. Porém, não suprimiu de todo a pena temporal, já que permanece a fome, a sede, a morte e outras semelhantes. Porém, destruiu seu reino e seu domínio, de tal modo que o homem não lhe tema e as destruirá totalmente no último dia. Gente, essa reflexão é muito boa, né? Então, no batismo, né, nós recebemos uma vida, como nós já falamos, que é uma vida espiritual, uma vida nova, né? A porta do céu se abre para nós. E aqui diz que o batismo tem essa virtude de tirar as penalidades da vida presente, mas não as tira na presente vida, né? Quer dizer que nós não somos mais condenados, né, de forma definitiva ao inferno, porque agora nós somos batizados. Mas, vivendo na vida presente, ainda sofreremos essas penalidades, né? Que são essas penalidades temporais, essas que são próprias, né, da nossa vida cotidiana mesmo.
Tanto que no final da reflexão, né, ele vai dizer que permanece a fome, a sede, a morte. E aí nós temos todos os tipos de penalidades terrenas que também estão ligadas ao nosso emocional também, né? As frustrações, até mesmo a luta com os nossos próprios defeitos, com nossos próprios pecados. E ele faz essa comparação no primeiro ponto, que até o próprio Cristo, né? O próprio Cristo nasce totalmente livre do pecado, né? Mas sofrendo no corpo as penalidades do pecado, certo? No sentido de que ele também tem fome, ele também tem sede, ele pode se machucar, né? Porque ele precisava ter esse corpo passível para poder morrer por nós. E nós também. Então, na semelhança do Cristo, né? Claro que nós temos as nossas próprias culpas em relação a essas penas, porque pecamos mesmo depois de batizados. Sofremos, né, no nosso corpo essas penalidades. E aí Jesus também, depois que morre e ressuscita, já recebe um corpo glorificado, diferente. Essa é a nossa esperança, né? No segundo ponto, ele vai falar sobre o exercício de lutar contra a concupiscência, né? De que essa luta, né, a nossa fé é provada pela luta. Então é próprio nosso sofrer mesmo para que nós lutemos. Então é complicado querer aí ser cristão e não sofrer absolutamente nada, né? Nenhuma contrariedade. Então, quando a contrariedade vem para o cristão, ela deve ser, sabe? Oi, tudo bem? Quase que amigos, sabe? Então, você está passando por contrariedade, por doença, por qualquer dificuldade, saiba que aquilo ali vem para que você combata, né? E que você saia vitorioso, porque essa vitória foi garantida no batismo, certo? E o terceiro ponto, ele fala que é bom, né, que essa seja a nossa realidade, para que a gente não busque o cristianismo, né, como uma moda, que a gente não busque a igreja como um clube, certo? Ele fala assim: é conveniente que não se aproxime do batismo com o fim de obter a impassibilidade da vida presente. Então, tem que ser, até na nossa pregação, o sofrimento tem que aparecer como uma realidade muito maior do que a felicidade, porque é conveniente que nós passemos pelas provas para que a gente não se aproxime de Deus pelo que é presente, mas pelo que é futuro, né? Pela alegria do futuro. E isso às vezes se perde, né? Na nossa pregação, se perdeu tanto na pregação do Evangelho. A gente vê aí sobre a questão da felicidade terrena, deturpando, né, a pregação do Evangelho. E o foco no futuro deveria ser maior, né, onde está a nossa felicidade. No final aqui a gente já falou, né, que Cristo destruiu completamente a pena infernal. Então nós sabemos que toda a pena que nós estamos sofrendo aqui, ela tem um propósito maior e tem uma vitória garantida. Porque o Senhor, ao morrer, nos garantiu que não passaríamos, né, pelo inferno, não iríamos ao inferno. Então a gente se arrepende e a gente luta com a esperança do vencedor, né, sabendo que no futuro nos espera o céu. Não é isso? Esse domínio é que foi destruído. Ela não tem, por isso que as escrituras falam também que a morte não tem poder sobre nós. Aí você fala, mas a gente morre, tá, mas ela não tem poder, porque ela não consegue destruir você. Ela não consegue destruir a sua alma. Ela destrói o seu corpo, mas o Senhor vai vivificar o nosso corpo. Nós vamos ressuscitar. E a nossa alma não morre.
Então a morte perdeu o seu domínio. Ela trabalha, ela está a serviço de Deus, mas não para ela mesma, entendeu? Ela não tem mais domínio. Isso é incrível, né? Então, gente, ficamos com essa reflexão e vamos para o sábado, né? A gente se vê, a gente se fala no sábado. Hoje eu estou gravando, só fazendo um adendo, na madrugada de quinta-feira, dia 18 de abril, né? E são agora 3 da manhã, no dia que eu vou para o hospital para eu poder fazer a minha cesárea. E eu não sei, né, o que vai acontecer. É uma cirurgia e um bebê que nasce também é sempre uma surpresa, não é mesmo? Mas essa reflexão me ajudou bastante. Porque eu sei que toda luta que vier agora, a partir de agora, se alguma coisa acontecer, eu sei que eu tenho que estar com os olhos voltados para a eternidade. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem por aqui. E eu vou ver até onde eu consigo gravar para que vocês não fiquem sem meditação, mas com certeza vai faltar alguma por aí. Mas vamos lá.